Corinthians foi campeão do Brasileirão Feminino Sub-16. Venceu nos pênaltis as Gurias Coloradas, que são as atuais campeãs. É sobre isso que a gente vai falar aqui e agora. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai falar do título inédito das meninas do Timão no Brasileirão Feminino Sub-16. Elas que venceram as atuais campeãs, as Gurias Coloradas, por 4-2 nos pênaltis. Vale lembrar que o Brasileirão Feminino Sub-18 está começando e você precisa ficar inscrito aqui no canal para saber de tudo o que acontece nas categorias de base do futebol feminino brasileiro. Por isso, já se inscreve no canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque a gente vai falar das meninas do Timão que fizeram um baita campeonato brasileiro Sub-16 e é como dizem por aí, a base vem fortíssima. Vamos lá saber como é que foi essa temporada. Bom, antes de falar do título das meninas do Timão, vamos lembrar aqui que o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16 é um campeonato muito mais de formação do que propriamente de resultado, né? Eu acho que é fundamental aí os clubes começarem a investir de verdade nas suas categorias de base. Ainda há um grande abismo na formação de jogadoras aqui no Brasil. A gente sabe que tem muitas atletas aí que começam a jogar aos 15, 16 anos, ou seja, deixam de lado aquela formação inicial que é fundamental no processo, principalmente do desenvolvimento físico, do aprimoramento técnico. Então as categorias de base precisam ser muito mais investidas aqui no Brasil. Não basta o time chegar lá com o time principal, contratando vários jogadores de ponta e não ter aí uma categoria de base, um sub-18, um sub-16, até categorias inferiores para você estar pegando essas meninas desde lá de baixo, desde lá da escola, para poder formar fisicamente. A gente sabe que não é fácil se tornar uma atleta profissional e se a gente tem cada vez uma formação mais jovem, a gente vai evitar aí muitos problemas futuros, por exemplo, de lesões, de jogadores que não conseguem ter oportunidade justamente porque quando vai afunilando para o profissional é muito mais difícil você ingressar profissionalmente. Então se você começa a formação desde lá de baixo, é muito mais produtivo e até mesmo para o clube, né? Você ter uma joia se formando na sua categoria de base, isso daí lá na frente pode render um bom dinheiro para o clube numa venda, no empréstimo para o exterior, enfim. A gente sabe que o futebol feminino está crescendo mundialmente, então esse mercado naturalmente está se formando, está crescendo, os valores estão aumentando e os clubes que começarem a investir nas suas categorias de base, visando esse mercado europeu, vai estar saindo muito na frente. Mas vamos falar desse título inédito das meninas do Timão, não é verdade? Esse título, primeira vez que o Corinthians é campeão das categorias de base, o Corinthians que no profissional já domina há bastante tempo o futebol feminino brasileiro, mas que nas categorias de base nunca tinha tido um título expressivo. E na final enfrentaram justamente as Gurias Coloradas, o Internacional, que são as atuais campeãs do Sub-16. As categorias de base, aliás, do Internacional é muito bem reconhecida nacionalmente, é uma das melhores categorias de base do Brasil. O Corinthians ter derrotado esse time mostra que a casca grossa está investindo de verdade aí na formação das suas atletas e foi um grande título em cima de um grande rival. Vou falar um pouquinho da partida. No tempo normal, empate de 1-1 e o Corinthians acabou vencendo nos pênaltis por 4-2. O início da partida ali foi bastante equilibrado, as duas equipes indo para cima, atacando sempre que possível. A gente sabe que nas categorias de base, principalmente numa base tão jovem, né, o Sub-16, a organização tática, enfim, isso ainda não é muito apurado, então a gente vê mesmo todo mundo atacando, todo mundo defendendo, e é justamente porque é por ali que as jogadoras estão se reconhecendo ainda. Como eu falei, muitas atletas iniciaram nessa categoria no futebol, então elas ainda estão se adaptando à sua posição, enfim, ainda há muita questão de rodar posições, então isso é muito interessante, a formação é fundamental nesse processo. E aí na partida, as coloradas abriram o placar aos 20 minutos.
Maranhão avançou em velocidade pela direita e cruzou na medida para Bruna Vink. A camisa 10 foi lá e não desperdiçou. A Maranhão, aliás, é um baita de um nome do Internacional, a gente precisa ficar de olho nela. No segundo tempo, o Internacional não recuou, foi para cima e acabou se expondo um pouco mais. E aí o Corinthians conseguiu descobrir ali alguns espaços, já que o Internacional estava indo muito para o ataque. O Corinthians aproveitou esses espaços dados pelas gurias coloradas e conseguiu armar boas jogadas ali de contra-ataque. Aos 6 minutos, Duda Mineiro aproveitou cobrança de falta na área e cabeceou no canto direito da goleira. Indefensável empate do Corinthians. Depois do empate, as duas equipes acabaram apostando muito em jogadas de velocidade, em levantar essa bola muitas vezes na área, ou seja, aquele jogo de lá e cá, não muito organizado taticamente. O meio de campo acabou não aparecendo tanto depois do 1 a 1, muitas ligações diretas, e isso acabou prejudicando um pouco. As duas equipes não conseguiram criar grandes oportunidades. E aí, fim de papo, lá em Sorocaba, 1 a 1, penalidades. E aí deu Corinthians. As penalidades convertidas pelas corintianas foram de Duda Mineira, Stephanie, Gabi Silva e Isa Moraes. E esse título foi muito importante para o Corinthians, dar aquele gás para o time que já investe muito bem, já é o time que mais investe no futebol feminino a nível profissional, e a partir de uns anos para cá também começou a investir na base, e esse é o primeiro grande título das categorias de base do Corinthians feminino. E aí até o presidente do Willio parabenizou as meninas nas suas redes sociais, o que mostra que a diretoria do Corinthians está realmente engajada, está realmente preocupada na formação das suas atletas. Bom, e como eu falei, esse foi o primeiro título nacional das categorias de base do Corinthians feminino. Isso para mim é muito significativo, porque, como eu falei, o Corinthians é um time que a nível profissional já investe muito bem, mas que nas categorias de base sempre havia ali uma certa lacuna, né? O Internacional, o Santos, a Ferroviária eram times que sempre investiram muito bem na categoria de base, mas o Corinthians ainda engatinhava nesse processo. E aí chegou a Daniela Alves, né? Quem lembra dela? Ex-jogadora da Seleção Brasileira, uma baita de uma treinadora também, tendo a sua oportunidade em treinar as categorias de base do Corinthians. E isso está mexendo ali nas estruturas do timão. Quem sabe aí a gente possa ter grandes atletas da Seleção Brasileira vindo das categorias de base agora também do Corinthians. Se a gente pegar, por exemplo, as convocações da Seleção Brasileira Sub-20, Sub-17, era muito difícil a gente ver jogadoras da base do Corinthians. É muito comum a gente ver jogadoras, por exemplo, do Internacional, do Santos, de outras categorias de base, até mesmo de times cariocas como Fluminense e Vasco, e o Corinthians sempre ficava ali meio de lado. E agora essa coisa está começando a mudar, isso é muito importante. A gente espera que outros times também comecem a investir de verdade nas suas categorias de base, principalmente o Palmeiras, né? Já que, como eu falei nesse vídeo aqui, o Palmeiras está criando essa nova rivalidade com o Corinthians também no futebol feminino. Então vamos levar essa rivalidade aí para as categorias de base. Vamos lá, Verdão, começa a investir aí nas categorias de base. Quero ver o Sub-16 do Palmeiras batendo de frente com o Corinthians. E aí é legal a gente destacar algumas jogadoras. Por exemplo, a Manu Olivan foi nas suas redes sociais e destacou ali a união da equipe, né? A gente sabe que nas categorias de base acaba rolando essa proximidade, né? Muitos jogadores, atletas levam a amizade das categorias de base até pro profissional, mesmo não jogando juntos há muito tempo, se encontram na seleção, rola aquela resenha. Então as categorias de base formam não só a atleta, né? Mas a pessoa, né? Então isso é fundamental. E aí a gente vê uma jogadora como a Manu Olivan destacando aí a união do elenco, né, do Sub-16 do Corinthians. Isso é muito legal. Essa aqui foi a segunda participação do Corinthians nesse campeonato Sub-16. O Brasileirão Feminino Sub-16, que até agora teve 3 edições, tendo o São Paulo sido campeã na primeira edição. Como eu falei, o Internacional foi campeão da edição passada, e agora o Corinthians aí com um título inédito na sua categoria de base,
Quem será que vai ser o próximo campeão? É legal a gente ter um campeonato assim, cada ano um campeão diferente, né? As categorias de base conseguem proporcionar isso porque é muita rotatividade, né? O elenco do ano que vem, pela questão da idade, já vai ser completamente diferente. Então isso é bacana a gente todo ano ver aí quais são os potenciais de cada equipe. E por falar em Corinthians, tem promoção da camisa do Timão lá na nossa loja virtual. Eu vou deixar o link aqui na descrição, corre lá para conferir. Galera, parabenizar aí o Corinthians por esse primeiro título inédito nas suas categorias de base do futebol feminino. Isso é bem importante, como a gente já falou sobre tudo aqui no vídeo de hoje. Muito obrigado a você que chegou até aqui no vídeo, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. A sua inscrição também é importante, não só para a gente, mas para você mesmo, para você ficar por dentro de tudo que acontece no futebol feminino brasileiro. Olimpíada está chegando. Aqui no canal a gente vai falar sobre tudo no torneio olímpico de futebol feminino. Então já se inscreve e deixa o seu like. Muito obrigado mais uma vez e forte abraço!